Quando Cristina conheceu Matias Serafim, pensou: esse homem é tudo que eu não preciso na minha vida. Vaidoso, famoso e mulherengo. Ela estava coberta de farinha, ele coberto de glória. Ela lutando para sobreviver, ele vivendo em um mundo de sonhos. Ele a confundiu com uma fã desesperada. Mas ela nem sabia quem ele era. Cristina, mãe solteira, confeiteira e a última pessoa no mundo que deveria se apaixonar por uma estrela de cinema. Mas sabe o que o destino faz? Ele coloca exatamente a pessoa certa no momento certo. Matias Serafim era impossível. Rico, charmoso e completamente fora da realidade dela. Mas então, ele fez algo que nenhum homem havia feito antes. Ele ficou. Mesmo quando ela o afastou. Mesmo quando ela disse não. Mesmo quando o passado voltou para destruí-la. Esta história vai fazer você acreditar que, às vezes, o impossível acontece. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Cristina abriu os olhos ainda pesados de sono e suspirou. Mais um dia. Mais bolos a fazer. Mais contas a pagar. Ela se arrastou até a cozinha, amarrou o cabelo castanho em um coque desajeitado e ligou o forno. A casa ainda dormia. Pedro no quarto pequeno ao lado, Dona Lúcia ressonando suavemente no cômodo dos fundos. Era naquele silêncio da madrugada que Cristina encontrava sua paz. As mãos na massa, o cheiro de baunilha no ar, o ritmo cadenciado da batedeira. Ali ela tinha controle, ali ela era boa em alguma coisa. Mãe! A voz animada de Pedro ecoou pelo corredor às 7 horas. Hoje é a apresentação. Cristina sorriu, limpando a farinha no avental. Eu sei, meu amor. Vou estar lá. Prometo. Você sempre promete e sempre cumpre. Pedro abraçou sua cintura com força. Aos 8 anos, ele ainda cabia perfeitamente naquele abraço. E sempre vou cumprir. Ela beijou o topo da cabeça do menino, sentindo aquele aperto no peito que só as mães conhecem. O amor misturado com medo. O desejo de proteger misturado com a consciência de que não poderia protegê-lo de tudo. Às 10 da manhã, Cristina deixou os bolos encomendados na geladeira e correu para a escola. Chegou suada, com o cabelo escapando do coque, mas chegou. Pedro estava no palco improvisado do pátio, interpretando um pequeno príncipe em uma peça sobre bondade e coragem. Cristina viu a primeira parte da apresentação do filho e voltou correndo para o trabalho. Enquanto isso, Pedro brilhava. Não apenas porque era seu filho, mas porque havia algo especial naquele menino, uma luz própria que chamava a atenção. E alguém notou. No fundo do pátio, um homem de óculos escuros e postura elegante observava tudo com atenção. Ao final da apresentação, ele se aproximou de Dona Lúcia, que aplaudia entusiasmada. Desculpe incomodar, senhora. Meu nome é Adolfo Mendes, sou diretor de cinema. Ele entregou um cartão. Aquele menino tem algo raro, talento natural. Eu gostaria de fazer um teste com ele para um filme que estou dirigindo. Dona Lúcia arregalou os olhos. Meu neto? No cinema? Se a família permitir, claro. Dona Lúcia ligou empolgadíssima para Cristina, contando sobre o diretor famoso, o filme, a oportunidade da vida. Filha, estou indo com Pedro para o teste. O diretor falou que eles estão procurando um menino igual ao Pedro e hoje terminam os testes. Cristina sentiu o estômago apertar. Mãe, a senhora autorizou o quê? Filha, é uma chance. O homem é sério, eu conferi na internet do celular da vizinha. E a senhora levou meu filho para onde? Para o estúdio, para o teste. Cristina, respira, é para o bem do Pedro. O mundo girou. Cristina pegou a bolsa, as chaves e saiu correndo. O endereço rabiscado em um papel amassado na mão, o coração batendo descompassado no peito. Que mãe ela era! Como deixou isso acontecer? Meia hora depois, ela invadiu o estúdio como um furacão. Cabelo bagunçado, avental ainda amarrado na cintura, farinha no rosto.
Onde está meu filho? Gritou, fazendo todos virarem para olhá-la. E foi nesse momento que seus olhos encontraram os dele. Um homem absurdamente bonito, com um sorriso convencido e olhar avaliador, aproximou-se dela. Olha, linda, eu sei que você quer uma foto, mas tem uma fila de autógrafos ali na frente, disse Matias Serafim, piscando. E não costumo dar meu telefone para fãs, mas posso abrir uma exceção se você... Quem é você? Cristina o cortou, seca. Matias piscou, confuso. Você não sabe quem eu sou? Deveria? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Alguém tossiu. Outro riu baixinho. O ego de Matias Serafim acabava de levar o primeiro golpe da vida. E Cristina nem percebeu. Ela só queria seu filho de volta. Mãe, Pedro apareceu correndo, seguido por Adolfo. Você veio. Eu passei no teste. Vou estar em um filme de verdade. Cristina ajoelhou-se na altura do filho, verificando se ele estava bem, se tinha todos os dedos, se respirava direito. O alívio a inundou como uma onda. Você está bem? Ninguém te machucou? Sua voz tremia. Mãe, eu estou ótimo. Foi incrível. Pedro ria, alheio à angústia dela. E olha, este é o Matias. Ele vai ser meu pai no filme. Cristina levantou os olhos lentamente para o homem, que ainda a observava com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Seu pai? Ela repetiu, o tom carregado de ironia. No filme, espero. Obviamente, Matias respondeu cruzando os braços. Não costumo adotar crianças desconhecidas que invadem estúdios gritando. E eu não costumo deixar meu filho com estranhos, Cristina retrucou, pegando a mão de Pedro. Vamos embora. Espere. Adolfo se aproximou, com as mãos levantadas em gesto pacificador. Senhora Cristina, certo? Peço desculpas pelo mal-entendido. Sua mãe nos deu autorização, mas entendo sua preocupação. Sou Adolfo Mendes, e este projeto é sério. Pedro tem um talento excepcional. Cristina olhou para o diretor, depois para Matias, depois para o filho que a encarava com olhos suplicantes. Por favor, mãe, é meu sonho. Pedro sussurrou. E como negar os sonhos de um filho? Tudo bem, ela suspirou. Mas eu preciso de detalhes. Contratos, horários, tudo. Claro, Adolfo sorriu aliviado. Vamos conversar no meu escritório. Enquanto caminhavam, Matias seguiu ao lado deles. Cristina podia sentir seu olhar sobre ela, analítico, curioso. Você realmente não sabe quem eu sou? Ele perguntou baixo, quase para si mesmo. Não. Por quê? Cristina repetiu, sem olhar para ele. A maioria das mulheres sabe. Que bom para você. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar do que com atores vaidosos. Matias parou de caminhar por um segundo, atordoado. Ninguém nunca o tinha chamado de vaidoso. Talentoso, sim. Charmoso, sempre. Irresistível, frequentemente. Mas vaidoso? E dito com tanto desdém? No escritório de Adolfo, Cristina leu cada linha do contrato 2 vezes. Fez perguntas, exigiu garantias. Matias observava tudo. Daquele canto, encostado na parede, os braços cruzados. Havia algo naquela mulher que o intrigava. A forma como ela protegia o filho, como erguia o queixo quando se sentia ameaçada, como simplesmente não ligava para a sua presença. As filmagens começam na semana que vem, Adolfo explicava, mas eu gostaria que Matias e Pedro convivessem mais, para criar a química pai e filho que precisamos na tela. Conviver como? Cristina franziu a testa. Alguns passeios, talvez um almoço. Nada invasivo. Prometo. Eu adoraria. Pedro saltitou na cadeira. Cristina olhou para Matias avaliando. Ele sustentou o olhar e, pela primeira vez, não sorriu de forma convencida. Havia algo sério em seus olhos. Eu prometo cuidar bem dele, Matias disse, e sua voz estava estranhamente sincera. Ele não é um brinquedo para você se divertir e depois descartar quando cansar. Cristina respondeu friamente. Ele é meu filho, minha vida inteira. Eu entendo, Matias assentiu. E eu levo meu trabalho a... Sério, vou tratar Pedro com respeito. Algo no jeito que ele falou fez Cristina hesitar.
Talvez houvesse mais naquele homem bonito do que apenas vaidade e holofotes. Ou talvez fosse apenas um bom ator. Está bem, ela concordou relutante. Mas eu vou junto em todos os passeios. Não seria diferente. Adolfo sorriu. Ao saírem do estúdio, já anoitecia. Pedro ia na frente com Dona Lúcia, contando animado sobre o teste. Matias caminhou ao lado de Cristina em silêncio por alguns segundos. Você é uma boa mãe, ele disse de repente. Cristina o olhou surpresa. Eu sei, respondeu simplesmente. E pela primeira vez naquele dia, Matias Serafim sorriu de verdade. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Cristina virou o rosto rapidamente, mas seu coração deu um pulo estranho no peito. Um pulo que ela imediatamente ignorou. Homens bonitos só traziam problemas, e ela já tinha problemas suficientes. O primeiro encontro foi em um parque. Matias chegou de óculos escuros e boné, tentando passar despercebido. Não funcionou. 3 adolescentes o reconheceram em 2 minutos e pediram fotos. Ele sorriu, posou, assinou autógrafos, enquanto Cristina revirava os olhos e Pedro observava tudo com fascínio. Ele é mesmo famoso, mãe, o menino sussurrou impressionado. Fama não paga conta, Cristina murmurou de volta, ajeitando a mochila com lanches que havia preparado. Quando Matias finalmente se livrou das fãs, aproximou-se deles com um sorriso largo. Desculpem a demora. Faz parte do pacote. Imagino que seja cansativo ser tão adorado, Cristina comentou, o sarcasmo pingando de cada palavra. Você não faz ideia, Matias respondeu, mas havia um cansaço real em sua voz que ela não esperava. Pedro puxou a mão de Matias, quebrando a tensão. Vamos, quero ir nos balanços. E lá foram os 3. Matias empurrando Pedro no balanço, o menino rindo alto, o vento bagunçando seus cabelos. Cristina sentou-se em um banco próximo, observando. Havia algo no jeito que Matias interagia com seu filho, atento, presente, genuinamente interessado. Não era a postura de alguém cumprindo uma obrigação. Mais alto! Pedro gritava. Você tem certeza? Porque eu posso te mandar até a lua. Matias ameaçou, brincalhão. Manda! Cristina sentiu o peito apertar. Fazia tanto tempo que Pedro não tinha uma figura masculina positiva em sua vida. O pai dele... Bem, Paulo nunca tinha sido pai de verdade. Apenas um erro que ela carregava com dignidade. Mãe, olha... Pedro saltou do balanço e correu até ela. O Matias disse que podemos ir tomar sorvete. Disse? Cristina olhou para Matias, que se aproximava com as mãos nos bolsos. Se você permitir, claro, ele adicionou rapidamente. Há uma sorveteria ali perto, nada demais. Cristina suspirou, como dizer não para aquele rostinho esperançoso. Está bem, mas nada de exageros. Na sorveteria, Pedro pediu 3 bolas de sorvete e Matias não hesitou em pagar. Cristina pediu apenas água e Matias franziu a testa. Você não gosta de sorvete? Gosto, só não tenho o costume de aceitar presentes de estranhos. Tecnicamente não somos mais estranhos. Já passei 1 hora empurrando seu filho no balanço. 1 hora não desfaz o estranhamento, Cristina retrucou, mas havia algo menos afiado em sua voz. Matias pediu 2 sorvetes de qualquer forma, um para ele, outro que deixou na frente de Cristina. Chocolate com avelã. Ela fingiu não ver, mas 5 minutos depois estava comendo e odiando o fato de estar gostando. Pedro contava histórias da escola, das aulas, dos amigos. Matias ouvia tudo com atenção real, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Cristina observava, ainda desconfiada, mas começando a ver rachaduras em sua armadura. E seu pai? Matias perguntou de repente, e Cristina congelou. Ele não quis vir hoje? O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro baixou os olhos para o sorvete. Eu não tenho pai, o menino disse baixinho. Quer dizer, eu tenho, mas ele foi embora antes de eu nascer. Matias olhou para Cristina, que desviou o olhar. Havia dor ali, velha e profunda, cuidadosamente escondida. Sinto muito, Matias disse, e sua voz estava genuína.
Mas você tem uma mãe incrível. Isso conta mais do que qualquer outra coisa. Pedro sorriu segurando a mão de Cristina sobre a mesa. Eu sei, minha mãe é a melhor do mundo. Cristina piscou rápido, afastando as lágrimas teimosas. Não ia chorar. Não na frente daquele homem. Quando se despediram no final da tarde, Pedro abraçou Matias com força. Obrigado pelo dia, foi o melhor. Para mim também, campeão. Matias bagunçou o cabelo do menino e havia algo genuíno naquele gesto. Quando Pedro correu na frente para o carro, Matias segurou o braço de Cristina levemente. Eu sei que você não confia em mim. E tudo bem, mas eu prometo que não vou decepcionar seu filho. Cristina o encarou, procurando sinais de falsidade, de jogos, de manipulação. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade. Espero que não, ela respondeu, soltando o braço. Porque se você machucar meu filho, nem toda a sua fama vai te proteger de mim. Matias engoliu seco, mas sorriu. Entendido. Naquela noite, enquanto colocava Pedro para dormir, o menino sussurrou sonolento. Mãe, o Matias é legal. Acho que ele seria um bom pai. E Cristina sentiu seu coração partir um pouco, porque ela sabia no fundo da alma, que homens como Matias não ficavam. Eles brilhavam, encantavam e depois sumiam, deixando apenas cinzas. As semanas seguintes foram uma dança estranha. Matias aparecia regularmente, ora para buscar Pedro para ensaios, ora apenas para visitá-lo. Sempre educado com Cristina, sempre atencioso com o menino. E a cada visita, as paredes que ela havia construído ao redor do coração apresentavam mais rachaduras. Era difícil resistir quando via Pedro tão feliz. Era ainda mais difícil quando Matias a olhava daquele jeito, como se realmente a enxergasse, e não apenas a mãe do garoto com quem contracenou. Em uma terça-feira, chuvosa, Matias apareceu na porta da casa delas encharcado. Esqueci o guarda-chuva, explicou pingando água no tapete da entrada. Dona Lúcia quase teve um ataque. Você tem toalhas, certo? Matias perguntou sorrindo para Dona Lúcia. Ou devo pingar charme pela casa toda? Dona Lúcia riu como uma adolescente. Cristina revirou os olhos, mas foi buscar toalhas. Quando voltou, encontrou Matias sentado à mesa da cozinha, com Pedro lhe mostrando desenhos. O cabelo dele estava molhado, gotas escorrendo pela nuca, e havia algo tão doméstico naquela cena que o coração de Cristina tropeçou. Aqui, ela jogou a toalha para ele, talvez com mais força do que o necessário. Obrigado. Matias sorriu, aquele sorriso maldito que provavelmente derretia corações por todo o país, mas não o dela. Definitivamente não o dela. Mãe fez bolo, Pedro anunciou, orgulhoso. Ela é a melhor confeiteira do mundo. É mesmo? Matias olhou para Cristina com interesse renovado. Posso provar? Não. É para você. É encomenda. Cristina respondeu seca. Mãe! Pedro protestou. Ele está molhado e visitando a gente. Dona Lúcia já estava cortando uma fatia generosa. Cristina, não seja rude. O rapaz está encharcado. Derrotada por sua própria família, Cristina observou enquanto Matias dava a primeira mordida. E então viu algo que a surpreendeu. Os olhos dele se arregalaram, genuinamente impressionados. Isso é... Ele pausou, saboreando. Isso é incrível. Sério mesmo. É o melhor bolo que já comi na vida. Você não precisa exagerar, Cristina murmurou. Não estou exagerando, Matias insistiu, pegando o outro pedaço. Você tem um talento absurdo. Por que faz apenas sob encomenda? Deveria ter sua própria confeitaria. Porque confeitaria exige dinheiro que eu não tenho, Cristina respondeu, mais ríspida do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Matias baixou o garfo lentamente. Desculpe, eu não quis... Esqueça. Cristina o cortou, virando-se para a pia. Pedro, percebendo a tensão, puxou a mão de Matias. Vem ver meu quarto. Tenho pôsteres do filme que você fez ano passado. Enquanto os dois subiam, Dona Lúcia cutucou a filha. Por que você é tão dura com ele?
Porque ele vive em um mundo diferente, mãe. E quando esse filme acabar, ele vai sumir. E Pedro vai sofrer. E você? Dona Lúcia perguntou baixinho. Você também vai sofrer? Cristina não respondeu, porque a resposta assustava até ela mesma. Lá em cima, Matias observava o quarto pequeno e organizado. Cartazes de filmes, livros empilhados, desenhos colados na parede. Uma vida simples, mas cheia de amor. Sua mãe não gosta muito de mim, né? Ele comentou sentando-se na cama. Ela gosta, Pedro disse rapidamente. Ela só tem medo. Medo de quê? De que você vá embora, como meu pai. Matias sentiu um aperto no peito. Olhou para aquele menino de 8 anos com olhos sábios demais para sua idade. Eu não vou embora, Pedro. Prometo. Meu pai também prometeu. Pedro respondeu simplesmente. Minha avó contou. Ele prometeu para a minha mãe que ia ficar. E depois foi embora antes de eu nascer. Pela primeira vez em muito tempo, Matias Serafim não soube o que dizer. Quando desceu, encontrou Cristina enxugando pratos com mais força do que o necessário. Posso ajudar? Ele ofereceu. Você? Ajudar com louça? Cristina riu sem humor. Aposto que nem sabe como funciona uma esponja. Eu sei fazer muitas coisas que você não imagina. Matias retrucou, pegando um pano de prato. Me subestimar parece ser seu hobby favorito. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, lado a lado. E então, Matias falou, baixo. Pedro me contou sobre o pai dele. Cristina congelou, as mãos imersas na espuma. E eu entendo por que você não confia em mim. Não é sobre você. Cristina mentiu parcialmente. É sim, Matias insistiu. E tudo bem. Mas Cristina, eu não sou ele. Eu não vou sumir. Ela o encarou e por um segundo quis acreditar. Desesperadamente quis acreditar. Mas a vida já havia lhe ensinado que promessas eram feitas para serem quebradas. As filmagens começaram oficialmente na segunda-feira seguinte. Cristina levou Pedro ao set às 6 da manhã, os olhos ainda inchados de sono, mas o coração do menino batendo acelerado de empolgação. O estúdio era um mundo à parte, luzes gigantescas, câmeras por todo lado, pessoas correndo de um lado para o outro com pranchetas e walkie-talkies. Pedro estava deslumbrado. E Matias estava diferente. Cristina o observou de longe enquanto ele estudava o roteiro, completamente imerso. Não havia vaidade ali, apenas concentração pura. Quando Adolfo gritou, ação, Matias transformou-se. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, tudo era verdade. Ele não estava atuando, ele era aquele pai preocupado, amoroso, imperfeito. Ele é bom, não é? Adolfo comentou ao lado dela. É, Cristina admitiu, relutante. Muito bom. As pessoas só veem o galã, o sorriso bonito. Mas Matias é um dos melhores atores da geração dele. Ele só precisa de alguém que o faça querer ser melhor. Cristina olhou para o diretor confusa. Por que está me dizendo isso? Adolfo sorriu enigmático. Só uma observação. Durante a pausa do almoço, Pedro correu para Matias, que o pegou no colo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você foi incrível! O menino exclamou. Você também, campeão. Sua cena ficou perfeita. Cristina se aproximou, carregando marmitas. Ela havia acordado mais cedo ainda para preparar comida para os três. Trouxe almoço, anunciou estendendo um pote para Pedro. Para mim também? Matias perguntou surpreso. Não ia deixar meu filho comer sozinho, ela respondeu, mas colocou um pote nas mãos dele. Matias abriu e o aroma de estrogonofe caseiro invadiu o ar. Ele fechou os olhos inalando. Quando foi a última vez que alguém cozinhou para você? Cristina perguntou, sentando-se. Além de chefes em restaurantes? Matias pensou. Não lembro. Minha mãe? Talvez. Há anos. Havia uma tristeza em sua voz que Cristina não esperava. Ela sempre imaginou que pessoas famosas tinham tudo, mas talvez tivessem tudo, exceto o que realmente importava. Sua mãe mora longe? Ela perguntou, mais gentil. Morreu quando eu tinha 20 anos. Matias respondeu, dando uma garfada.
Câncer. Rápido demais. Sinto muito. Ela que me incentivou a ser ator. Dizia que eu tinha luz própria. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Nunca me vi assim. Mas ela via. Pedro, alheio à conversa pesada, tagarelava sobre as câmeras, o figurino, tudo. Mas Cristina estava focada em Matias, nas camadas que ele escondia por trás do sorriso convencido e das fotos em revistas. Ela teria orgulho de você, Cristina disse suavemente. Matias a olhou e havia gratidão real em seus olhos. Obrigado. Isso significa muito. O restante do dia passou em uma névoa de filmagens, ajustes de luz, repetições de cenas. Quando finalmente acabou, já passava das 8 da noite. Pedro dormia no colo de Cristina, exausto. Deixa eu levar ele para o carro, Matias ofereceu. Eu consigo, Cristina começou, mas Matias já estava pegando Pedro com cuidado. O menino murmurou algo sonolento e se aconchegou contra o peito dele. Cristina sentiu algo se apertar no peito. A imagem de Matias carregando seu filho com tanta delicadeza era demais, era perigoso. Era exatamente o tipo de cena que a fazia querer acreditar em finais felizes. No estacionamento, Matias colocou Pedro no banco de trás, afivelando o cinto com cuidado. Você é bom nisso, Cristina comentou. No quê? Em ser pai. Mesmo que seja só de mentira. Matias se virou para ela e a proximidade era sufocante. Eles estavam a centímetros um do outro, a luz fraca do estacionamento criando sombras em seu rosto. E se eu dissesse que não parece mentira? Ele perguntou, baixo. E se eu dissesse que nas últimas semanas, estar com você e com Pedro tem sido a coisa mais real da minha vida? Cristina sentiu o ar faltar. Matias, não o quê? Não seja sincero. Não admita que penso em você quando acordo, que seu sorriso tão raro é a coisa mais linda que já vi. Pare, ela sussurrou, mas não tinha força na voz. Por quê? Porque você também sente? Ele se aproximou mais. Porque isso te assusta tanto quanto me assusta? Cristina abriu a boca para negar, para dizer que ele estava louco, que ela não sentia nada. Mas as palavras não saíram. E Matias viu a verdade estampada em seus olhos. Um dia, ele prometeu, afastando-se lentamente. Você vai parar de ter medo, e eu vou estar aqui esperando. Ele entrou no próprio carro e foi embora, deixando Cristina parada no estacionamento, o coração disparado, as mãos tremendo. Porque pela primeira vez em 8 anos ela queria acreditar, e isso a aterrorizava. Cristina não dormiu naquela noite. As palavras de Matias ecoavam em sua mente como um mantra perigoso. Você também sente. Sentia? Claro que não. Era só confusão, cansaço, o estresse de ver seu filho em um mundo tão diferente do dela. Mentiras. Todas mentiras que ela contava para si mesma. Na manhã seguinte, chegou ao set determinada a manter distância. Profissionalismo, cordialidade fria, mas Matias tinha outros planos. Bom dia, ele apareceu com 2 copos de café. Sem açúcar, certo? Percebi que você nunca coloca. Cristina olhou para o copo estendido como se fosse uma armadilha. Como você sabe? Eu presto atenção, ele disse simplesmente. E essa foi a primeira rachadura do dia. Durante a filmagem, houve um problema com o figurino de Pedro. A camisa era grande demais e a costureira estava em outra locação. Cristina, sem pensar 2 vezes, pegou agulha e linha de sua bolsa. Ela sempre carregava um kit pequeno para emergências e ajustou a peça ali mesmo. Matias observava fascinado. Você costura também? Faço o que preciso fazer. Cristina respondeu concentrada nos pontos. Quando você cria um filho sozinha, aprende a ser muitas coisas ao mesmo tempo. Você é incrível, ele disse, e não havia galanteio em sua voz, apenas admiração genuína. Cristina ergueu os olhos e por um segundo esqueceu de respirar. O jeito que ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. Matias. Eu sei. Ele levantou as mãos. Distância, profissionalismo.
Mas, Cristina, eu não consigo. Tentei. Juro que tentei. Você mal me conhece. Então me deixa conhecer você de verdade, ele pediu. Não como a mãe do Pedro, como Cristina, a mulher que acorda às 5 da manhã, que faz bolos que fazem as pessoas riem de tão bons, que costura roupas e segura o mundo nos ombros sem reclamar. Você romantiza demais as coisas, Cristina murmurou, voltando a costurar para esconder o rubor nas bochechas. Ou você não se dá valor suficiente. Pedro apareceu correndo, quebrando o momento. Vamos filmar a cena da praia. O Adolfo disse que vamos para Guarujá amanhã. Cristina piscou. Guarujá? Filmagem externa. Matias explicou. 2 dias está no cronograma. Eu não posso ficar 2 dias fora. Tenho encomendas, minha mãe. Sua mãe disse que pode se virar. Adolfo apareceu, ouvindo a conversa. Eu liguei para ela ontem. Ela insistiu que você precisa de uma pausa. Minha mãe fala demais, Cristina resmungou. E ela está certa. Matias sorriu. Vamos, Cristina. Quando foi a última vez que você viu a praia? Ela não conseguia nem lembrar. No dia seguinte, estavam na estrada. Cristina no banco da frente, da van da produção, Pedro dormindo atrás, Matias ao seu lado. A paisagem mudava pela janela, a cidade dando lugar a montanhas, depois ao azul infinito do mar. Você está tensa, Matias comentou, baixo para não acordar Pedro. Não estou acostumada a isso. Ela gesticulou vagamente. Viagens, pausas, descanso. Então está na hora de se acostumar. Quando chegaram, o hotel era mais luxuoso do que Cristina jamais havia pisado. Mármore no chão, lustres de cristal, funcionários uniformizados. Ela se sentiu deslocada em suas roupas simples e chinelos confortáveis. Relaxa, Matias sussurrou ao seu lado. Você pertence a qualquer lugar que decidir estar. Fácil para você dizer. Você vive nisso. E odeio cada segundo de falsidade que vem junto, ele admitiu. Mas com você, tudo parece real. Cristina ia responder quando a recepcionista chamou. Senhora Cristina e filho, quarto 312. Senhor Matias, a suíte presidencial como sempre. Na verdade, Matias interrompeu. Me coloque no quarto ao lado deles. 313. A recepcionista piscou confusa. Senhor, mas a suíte tem jacuzzi e varanda privativa. E o 313 tem uma parede em comum com as pessoas que eu quero por perto. Ele sorriu. Então, por favor. Cristina sentiu o coração falhar uma batida. Mais tarde, com Pedro dormindo exausto pela viagem, Cristina saiu para a varanda do quarto. O som do mar era hipnotizante. As estrelas brilhavam mais forte, longe da poluição da cidade. Uma batida suave na porta a fez virar. Matias estava ali, descalço, camisa entreaberta, cabelo bagunçado pelo vento. Não consegui dormir, ele admitiu. Imaginei que você também estaria acordada. Ela não negou, porque era verdade. Vem, ele estendeu a mão. Só uma caminhada na praia. Nada demais. Prometo. Cristina olhou para aquela mão estendida, a porta de tudo que ela havia se negado por tanto tempo. E pela primeira vez, ao invés de recuar, ela aceitou. A areia estava fria sob os pés, descalços. Cristina carregava os chinelos na mão, caminhando ao lado de Matias em silêncio. As ondas quebravam suavemente, criando uma música que acalmava até os pensamentos mais turbulentos. Obrigada, ela disse de repente. Por quê? Por ser paciente. Matias sorriu, olhando para o horizonte escuro. Coisas boas valem a espera. Minha mãe costumava dizer isso. Ela parecia sábia. Era, e teimosa, e incrivelmente forte. Ele pausou. Você me lembra ela, às vezes. Não sei se isso é um elogio ou um aviso. Cristina brincou e Matias riu. Um riso genuíno, livre. Definitivamente um elogio. Caminharam mais alguns metros antes que Matias falasse novamente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. O pai do Pedro, você o amou? Cristina parou de andar. A brisa do mar bagunçava seus cabelos e ela abraçou o próprio corpo. Achei que amava,
admitiu a voz baixa. Eu tinha 22 anos, trabalhava em uma padaria, estudava à noite. Paulo era charmoso, divertido, dizia todas as coisas certas. Quando descobri que estava grávida, ele prometeu que ficaria. Prometeu que seríamos uma família. Mas não ficou. Não ficou, ela confirmou, a dor antiga pulsando. Sumiu na mesma semana, mudou de cidade, bloqueou meu número, me apagou da vida dele como se eu nunca tivesse existido. Como se o bebê que carregava nunca tivesse existido. Matias sentiu raiva, uma raiva profunda e visceral contra um homem que nunca havia conhecido. Ele é um idiota, um covarde. Ele é, Cristina concordou, mas também me ensinou uma lição valiosa. Homens vão embora, promessas são quebradas. E eu sou tudo que Pedro tem. Então não posso me dar ao luxo de ser fraca. Não posso me dar ao luxo de confiar e ser destruída de novo. Nem todos os homens são como ele, Matias disse, virando-se para encará-la. Eu sei. Logicamente eu sei. Mas meu coração não sabe a diferença. Matias deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Então me deixa ensinar seu coração, ele sussurrou. Me deixa provar que você pode confiar, que você pode baixar a guarda, que você não precisa carregar tudo sozinha. E se você me machucar? A voz dela tremeu. E se eu deixar você entrar e você for embora como ele foi? Eu sobrevivo, mas e o Pedro? Ele já te ama, Matias. Se você sumir, vai destruir ele. Não vou sumir. Matias segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Escuta o que estou dizendo, Cristina, eu não vou sumir. Você não pode prometer isso. Posso e estou prometendo. Você acha que isso é fácil para mim? Eu passei a vida inteira evitando compromisso, mantendo tudo superficial, nunca deixando ninguém entrar de verdade. E então apareceu você, com sua teimosia, sua força, seu jeito de olhar para mim, como se eu fosse só um homem e não uma imagem em uma revista. E tudo mudou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cristina, silenciosas. Eu tenho tanto medo, ela confessou, a voz quebrando. Eu também, Matias admitiu. Estou apavorado, porque pela primeira vez na vida eu tenho algo a perder. Mas Cristina, o medo de te perder sem nem tentar? Esse medo é pior. O mar continuava cantando ao fundo. As estrelas testemunhavam aquele momento suspenso no tempo. Me dá uma chance, Matias implorou. Só uma, e eu prometo que vou passar cada dia provando que você não errou em confiar. Cristina fechou os olhos, sentindo as mãos dele quentes em seu rosto. Podia sentir o coração dele batendo acelerado, tão assustado quanto o dela. E então fez algo que não fazia há 8 anos. Decidiu confiar. Está bem, ela sussurrou. Uma chance. O sorriso que iluminou o rosto de Matias poderia competir com a lua. Ele a puxou para um abraço apertado e desesperado, como se tivesse medo que ela mudasse de ideia. Não vai se arrepender, ele murmurou contra seus cabelos. Eu prometo. E Cristina, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar. Eles voltaram para o hotel de mãos dadas em silêncio confortável. Na porta do quarto dela, Matias segurou sua mão mais um segundo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Matias. Ele se virou para ir, mas ela o chamou. Matias? Sim? Obrigada. Por não desistir de mim. Ele sorriu aquele sorriso que agora ela começava a reconhecer como genuíno. Nunca vou desistir. Cristina entrou no quarto, encostou-se na porta fechada e levou a mão ao peito. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo e esperança. E lá fora, no corredor, Matias fazia o mesmo. Encostado na porta do próprio quarto, um sorriso bobo no rosto. A filmagem na praia começou cedo. Pedro estava radiante, correndo pela areia, seguindo as instruções de Adolfo. Matias estava perfeito, como sempre. E Cristina, pela primeira vez, permitiu-se relaxar e apenas observar, até que o viu. Paulo, o pai de Pedro, estava encostado em uma van de produção,
os braços cruzados, um sorriso arrogante no rosto. Mais velho, barriga, saliente, mas os mesmos olhos frios que ela lembrava. O mundo parou. Cristina! Ele acenou casual, como se não tivesse destruído a vida dela 8 anos atrás. Quanto tempo? Ela não conseguia se mexer, não conseguia respirar. Era como se todos os anos de força, de superação, de reconstrução tivessem desaparecido em um segundo. O que você quer? Conseguiu sussurrar finalmente. Ver meu filho, Paulo respondeu se aproximando. Vi na internet. Meu garoto vai ser uma estrela. Fiquei tão orgulhoso. Seu filho? A voz de Cristina ganhou força, alimentada pela raiva. Você abandonou ele antes de nascer. Você não tem direito de chamá-lo de seu. Legalmente tenho. Paulo sorriu e havia maldade naquele sorriso. Sou o pai dele e estou pensando em reivindicar meus direitos. Ou quem sabe uma porcentagem do que ele vai ganhar com esse filme. Você não se atreve. Ou Paulo se aproximou mais, ameaçador. Você me paga para eu ir embora. Digamos, 50 mil reais. Sei que você não tem, mas aposto que seu namorado famoso tem. Ele não é meu namorado. Não? As fotos de vocês de mãos dadas na praia ontem dizem o contrário. Paulo mostrou o celular, onde uma foto deles caminhando estava estampada em um site de fofocas. Então vamos facilitar. Você me dá o dinheiro, eu assino a renúncia de qualquer direito sobre o moleque e sumirei para sempre. Eu não tenho esse dinheiro. Cristina sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. Então dá um jeito. Porque se não, eu vou aparecer em cada filmagem, em cada entrevista, contar para todo mundo como você me afastou do meu filho, como você é uma mãe manipuladora que... Terminou? A voz de Matias cortou o ar como uma lâmina. Cristina e Paulo viraram-se. Matias estava ali, ainda com o figurino da cena, mas o rosto estava transformado pela fúria. E você é? Paulo perguntou, já sabendo a resposta. Alguém que realmente se importa com eles. Matias se posicionou entre Paulo e Cristina. E alguém que não vai deixar você chantageá-la. Chantagem? Paulo riu. Estou apenas pedindo o que é meu por direito. Direito? Matias deu um passo à frente, ameaçador. Você não tem direito nenhum. Você é um covarde que abandonou uma mulher grávida e agora volta porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Cuidado com as palavras, amigo. Eu posso processar por difamação. Processe? Matias sorriu, mas não havia humor ali. Meus advogados vão adorar e você vai ser destruído publicamente. Paulo hesitou. Matias continuou. E outra coisa. Se você chegar perto do Pedro, se aparecer em alguma filmagem, se tentar contato com ele de qualquer forma, eu pessoalmente vou garantir que você seja processado por assédio. Tenho câmeras em todo lugar, seguranças, advogados. Você não vai encostar neles. Você não pode me impedir de ver meu filho. Posso e vou. Matias estava a centímetros do rosto de Paulo agora. Porque diferente de você, eu estou aqui. Eu me importo. E eu vou proteger essa família com tudo que eu tenho. Paulo olhou para Cristina, depois para Matias, calculando. Finalmente cuspiu no chão. Vocês vão se arrepender. Estou tremendo. Matias respondeu sarcástico. Paulo saiu, mas o veneno em seu olhar prometia que aquilo não havia acabado. Assim que ele desapareceu, Cristina desabou. Literalmente. As pernas falharam e ela teria caído se Matias não a segurasse. Ei, está tudo bem. Ele a abraçou forte. Ele se foi. Você está segura. Ele vai voltar. Cristina soluçava contra o peito dele. Ele vai destruir tudo, vai tirar Pedro de mim. Não vai. Matias segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Ouve o que estou dizendo. Ele não vai encostar em você ou no Pedro. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Porque eu tenho recursos, Cristina. Tenho advogados, tenho dinheiro, tenho influência. E vou usar cada arma que tenho para proteger vocês. Cristina o olhou e viu apenas verdade ali. Verdade e determinação e algo mais. Algo que a fez perceber que Matias não estava apenas falando. Ele realmente lutaria por eles. Por quê? Ela sussurrou.
Por que fazer tudo isso por nós? Matias sorriu, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. Porque você e Pedro se tornaram minha família, e eu protejo minha família. E ali na praia, com o som das ondas ao fundo, Cristina se permitiu cair, não no chão, mas nos braços dele, completamente. Capítulo 8. O fantasma do passado. A filmagem na praia começou cedo. Pedro estava radiante, correndo pela areia, seguindo as instruções de Adolfo. Matias estava perfeito, como sempre, e Cristina, pela primeira vez, permitiu-se relaxar e apenas observar, até que o viu. Paulo estava encostado em uma van de produção, os braços cruzados, um sorriso arrogante no rosto. Mais velho, barriga saliente, mas os mesmos olhos frios que ela lembrava. O mundo parou. Cristina, ele acenou casual, como se não tivesse destruído a vida dela 8 anos atrás. Quanto tempo? Ela não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. Era como se todos os anos de força, de superação, de reconstrução tivessem desaparecido em um segundo. O que você quer? Conseguiu sussurrar finalmente. Ver meu filho, Paulo respondeu, se aproximando. Vi na internet, meu garoto vai ser uma estrela, fiquei tão orgulhoso. Seu filho? A voz de Cristina ganhou força, alimentada pela raiva. Você abandonou ele antes de nascer. Você não tem direito de chamá-lo de seu? Legalmente tenho. Paulo sorriu e havia maldade naquele sorriso. Sou o pai no registro e estou pensando em reivindicar meus direitos. Talvez pedir pensão atrasada, ou quem sabe uma porcentagem do que ele vai ganhar com esse filme. Você não se atreve, ou... Paulo se aproximou mais, ameaçador. Você me paga para eu ir embora. Digamos, 50 mil reais. Sei que você não tem, mas aposto que seu namorado famoso tem. Ele não é meu namorado. Não? As fotos de vocês de mãos dadas na praia ontem dizem o contrário. Paulo mostrou o celular, onde uma foto deles caminhando estava estampada em um site de fofocas. Então vamos facilitar. Você me dá o dinheiro, eu assino a renúncia de qualquer direito sobre o moleque e sumirei para sempre. Eu não tenho esse dinheiro. Cristina sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. Então dá um jeito, porque se não der, eu vou aparecer em cada filmagem, em cada entrevista, contar para todo mundo como você me afastou do meu filho, como você é uma mãe manipuladora que... Terminou! A voz de Matias cortou o ar como uma lâmina. Cristina e Paulo viraram-se. Matias estava ali ainda com o figurino da cena, mas o rosto estava transformado pela fúria. E você é? Paulo perguntou, já sabendo a resposta. Alguém que realmente se importa com eles. Matias se posicionou entre Paulo e Cristina. E alguém que não vai deixar você chantageá-la. Chantagem? Paulo riu. Estou apenas pedindo o que é meu por direito. Direito? Matias deu um passo à frente, ameaçador. Você não tem direito nenhum. Você é um covarde que abandonou uma mulher grávida e agora volta porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Cuidado com as palavras, amigo. Eu posso processar por difamação. Processe. Matias sorriu, mas não havia humor ali. Meus advogados vão adorar. E enquanto isso, todas as provas de como você abandonou Cristina, todas as mensagens, todas as tentativas dela de te encontrar nos primeiros anos, tudo vai ser exposto. Você vai ser destruído publicamente. Paulo hesitou. Matias continuou. E outra coisa, se você chegar perto do Pedro, se aparecer em alguma filmagem, se tentar contato com ele de qualquer forma, eu pessoalmente vou garantir que você seja processado por assédio. Tenho câmeras em todo lugar, seguranças, advogados. Você não vai encostar neles. Você não pode me impedir de ver meu filho. Posso e vou. Matias estava a centímetros do rosto de Paulo agora. Porque diferente de você, eu estou aqui. Eu apareço. Eu me importo. E eu vou proteger essa família com tudo que eu tenho. Paulo olhou para Cristina, depois para Matias, calculando. Finalmente cuspiu no chão. Vocês vão se arrepender. Estou tremendo, Matias respondeu sarcástico. Paulo saiu,
mas o veneno em seu olhar prometia que aquilo não havia acabado. Assim que ele desapareceu, Cristina desabou. Literalmente. As pernas falharam e ela teria caído se Matias não a segurasse. Ei, está tudo bem. Ele a abraçou forte. Ele se foi. Você está segura. Ele vai voltar. Cristina soluçava contra o peito dele. Ele sempre volta quando quer algo. Ele vai destruir tudo. Vai tirar Pedro de mim. Não vai. Matias segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. Ouve o que estou dizendo. Ele não vai encostar em você ou no Pedro. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Porque eu tenho recursos, Cristina. Tenho advogados, tenho dinheiro, tenho influência. E vou usar cada arma que tenho para proteger vocês. Cristina o olhou e viu apenas verdade ali. Verdade e determinação e algo mais. Algo que a fez perceber que Matias não estava apenas falando. Ele realmente lutaria por eles. Por quê? Ela sussurrou. Por que fazer tudo isso por nós? Matias sorriu, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. Porque você e Pedro se tornaram minha família, e eu protejo minha família. E ali, na praia, com o som das ondas ao fundo, Cristina se permitiu cair. Não no chão, mas nos braços dele. Completamente. Os dias seguintes foram como um sonho. Matias contratou seguranças discretos para acompanhar Cristina e Pedro. Seus advogados começaram a trabalhar em uma ordem de restrição contra Paulo. E pela primeira vez, Cristina não estava sozinha na luta. As filmagens chegaram ao fim 2 semanas depois. No último dia de gravação, Adolfo reuniu toda a equipe. Em 3 semanas teremos a festa de lançamento do filme, anunciou empolgado. Vai ser no Grand Hotel, evento black tie, imprensa, celebridades. Quero todos vocês lá. Pedro pulou de empolgação. Vamos em uma festa de verdade? Com tapete vermelho? Vai sim, campeão. Matias bagunçou seu cabelo. Você é a estrela. E você vai, mãe? Pedro olhou para Cristina com aqueles olhos suplicantes que ela nunca conseguia negar. Filho, eu não tenho roupa para... Já está resolvido. Matias interrompeu. Minha stylist vai te ajudar. Vestido, sapatos, tudo. Matias, eu não posso aceitar. Pode e vai. Ele sorriu. Não é negociável. Você merece uma noite, de princesa também. Cristina ia protestar, mas Dona Lúcia, que havia vindo buscar Pedro, bateu palmas animada. Finalmente, minha filha vai em uma festa de gente grande. Mãe, não ajuda. Não estou aqui para ajudar. Estou aqui para ver você feliz. Dona Lúcia abraçou a filha. E esse moço, ela apontou para Matias, está te fazendo feliz, então aceita logo e para de ser teimosa. Matias e Pedro riram. Cristina revirou os olhos, mas estava sorrindo. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Cristina saiu para a varanda de casa. Estava mais quente e ela usava apenas uma camisola simples. O bairro era silencioso, apenas o som de alguns cachorros latindo ao longe. Uma batida na porta a surpreendeu. Quando abriu, Matias estava ali, com uma caixa de pizza. Pensei que você poderia estar com fome, ele ofereceu. Cristina deveria dizer não. Era tarde, ela estava em camisola, não era apropriado, mas abriu a porta mesmo assim. Eles comeram pizza no sofá da sala, em silêncio, confortável. Matias olhava ao redor notando os detalhes, os porta-retratos com fotos de Pedro, as almofadas remendadas com carinho, a televisão pequena e antiga. É aconchegante aqui, ele comentou. É uma forma bonita de dizer pequeno. Cristina respondeu sem mágoa. Não, é honesto de dizer que parece um lar. Minha casa tem 3 andares, piscina, home theater, e é vazia, fria. Aqui tem vida. Cristina o observou. Havia solidão em seus olhos, algo que ela reconhecia bem. Você é muito sozinho, não é? Matias sorriu, mas era triste. Sou, sempre fui. Desde que minha mãe morreu, eu só flutuo. Faço filmes, vou a festas, saio com pessoas, mas nunca me conecto de verdade.
até conhecer você e Pedro. Matias. Deixa eu terminar. Ele pegou a mão dela. Eu sei que ainda está assustada. Eu sei que cada passo que dou, você espera que eu suma. Mas, Cristina, eu estou aqui. E vou continuar aqui, porque pela primeira vez na vida eu encontrei onde quero estar. Porque aquele homem tinha que ser tão perfeito? Por que tinha que dizer todas as coisas certas? Eu não sei como fazer isso, ela admitiu. Não sei como estar em um relacionamento. Faz tanto tempo. Então vamos aprender juntos. Matias se aproximou, reduzindo a distância entre eles. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de sua colônia misturado com pizza. Matias, ela sussurrou, mas não foi um protesto. Posso te beijar? Ele perguntou a voz rouca. Cristina não respondeu com palavras. Apenas fechou os olhos e eliminou a distância. O beijo foi suave no começo, quase hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar o momento. Mas então, algo se acendeu e o beijo se aprofundou. Anos de solidão, de medo, de paredes construídas, tudo desmoronando naquele toque. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Uau! Matias sussurrou. Sim, foi tudo o que Cristina conseguiu dizer. Eles ficaram ali, testas encostadas, apenas respirando juntos. E Cristina pensou que talvez, apenas talvez, ela merecia isso. Merecia ser feliz. Merecia ser amada. A festa, Matias disse eventualmente. Vamos juntos, como um casal de verdade, sem esconder, sem medo. Eu quero chegar com você no meu braço e mostrar para o mundo inteiro que você é minha. E se eu disser sim? Cristina perguntou. E se baixar todas as guardas e deixar isso acontecer? Então eu passo o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Cristina respirou fundo e sorriu. Está bem, vamos juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Matias era mais brilhante que todas as estrelas. Nenhum deles sabia que em 3 semanas, aquela mesma festa seria o cenário do maior pesadelo de Cristina. A noite da festa chegou como um turbilhão de nervos e expectativas. Cristina estava no quarto, olhando para o reflexo no espelho e mal reconhecendo a mulher que via. O vestido justo no corpo, com um decote elegante nas costas. O cabelo estava preso em um coque sofisticado. Maquiagem, discreta mas impecável. Sapatos de salto que a faziam parecer mais alta, mais confiante. Mãe, você está linda! Pedro entrou correndo, parou e arregalou os olhos. Você parece uma princesa de verdade. Obrigada, meu amor. Ela sorriu nervosa. Você também está lindo de smoking. Dona Lúcia apareceu na porta, os olhos marejados. Minha menina, olha só você. Seu pai estaria tão orgulhoso. O carro enviado por Matias chegou às 7. Um motorista de uniforme abriu a porta para ela como se fosse realeza. Cristina sentiu-se fora de lugar, mas Pedro estava radiante demais para ela recuar. O Grand Hotel era deslumbrante, luzes por todo lado, tapete vermelho na entrada, fotógrafos gritando, flashes explodindo. Cristina segurou a mão de Pedro com força enquanto caminhavam. Cristina! A voz de Matias cortou o caos. Ela se virou e o ar fugiu de seus pulmões. Matias estava impecável em um smoking preto, o cabelo perfeitamente arrumado, mas eram seus olhos que a prenderam. A forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa em todo aquele mar de gente. Você está... Ele parou na frente dela sem palavras. Deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Você também, ela sussurrou, sentindo as bochechas corarem. Posso? Ele ofereceu o braço. Cristina hesitou apenas um segundo antes de aceitar, e juntos entraram no salão. A festa era tudo o que Cristina imaginou que seria. Música ao vivo, comida sofisticada, pessoas importantes conversando. Adolfo apresentou-a a produtores, atores, diretores. Todos a tratavam com respeito, admiração até. Alguns até pediram seu cartão de confeiteira, queriam encomendar bolos. Você está brilhando.
Matias sussurrou ao seu ouvido durante uma valsa. Eu sabia que você brilharia. Você só precisava acreditar. Eu não brilho, Cristina respondeu. Mas por essa noite posso fingir. Não está fingindo nada. Você é real, e isso é muito mais valioso que qualquer fachada que essas pessoas mantêm. Por algumas horas, Cristina se permitiu esquecer. Esquecer Paulo, esquecer as contas, esquecer o medo. Ela dançou, riu, deixou Matias segurá-la perto, deixou-se ser feliz. A noite estava terminando quando ela disse que precisava buscar uma bolsa que havia deixado no carro. Pedro estava com Dona Lúcia. Matias estava conversando com Adolfo. Seria rápido. O estacionamento estava silencioso, apenas alguns manobristas ao longe. Cristina abriu o carro, pegou a bolsa. Bonita festa. Seu sangue congelou. Ela conhecia aquela voz. Paulo saiu das sombras, cambaleando levemente. Havia cheiro de álcool nele. Você realmente achou que eu ia sumir? Ele riu, amargo. Que ia me deixar de fora enquanto você e meu filho ficam ricos e famosos? Vá embora, Paulo. Cristina tentou manter a voz firme, mas tremia. Você não tem nada a ver com nossa vida. Eu tenho tudo a ver. Ele gritou, se aproximando. Ele é meu filho, e você vai me pagar o que é meu, ou eu juro que... Ou o quê? A voz de Matias ecoou pelo estacionamento. Paulo se virou surpreso. Matias caminhava em direção a eles, o rosto transformado pela fúria. Você de novo, Paulo cuspiu. O cavaleiro de armadura brilhante. Se afasta dela. Matias ordenou, colocando-se entre eles. Agora. Ou o quê? Você vai me bater? Paulo riu. Ele não terminou a frase. Paulo avançou, tentando empurrar Matias, e levantou a mão para Cristina. Foi instinto. Matias reagiu com um soco certeiro que mandou Paulo para o chão. Está tudo bem? Matias virou-se imediatamente para Cristina, ignorando Paulo caído. Ele te machucou? Não, eu... Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Seguranças! Matias gritou. Chamem a polícia! Esse homem está assediando e ameaçando. Paulo tentou se levantar, sangue escorrendo do nariz. Você vai pagar por isso. Eu vou processar, vou... As câmeras filmaram tudo. Matias apontou para as várias câmeras ao redor. Você avançando, você ameaçando, você tentando agredir. Pode tentar me processar. Mas você vai ser preso por tentativa de agressão e extorsão. A polícia chegou em minutos. Reviram as filmagens ali mesmo. Paulo foi algemado, ainda gritando ameaças, enquanto era levado. Quando finalmente ficaram sozinhos, Cristina desabou nos braços de Matias. Acabou, ele murmurou contra seus cabelos. Ele não vai mais te incomodar. Nunca mais. E Cristina, pela primeira vez em 8 anos, acreditou. Acreditou que estava segura. Acreditou que não estava sozinha. Acreditou que merecia ser protegida, amada, feliz. Eu te amo, ela sussurrou surpresa com suas próprias palavras. Matias a afastou levemente, os olhos arregalados. O que você disse? Eu te amo, ela repetiu mais forte dessa vez. Eu estava com tanto medo de admitir. Mas eu te amo, Matias. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia rivalizar com o sol. Eu também te amo. Tanto. Tanto que assusta. E ali, no estacionamento, cercados por câmeras de segurança e luzes fracas, eles se beijaram. Um beijo que selava promessas, que curava feridas, que construía futuros. A tempestade havia passado, e o arco-íris estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma avalanche de mudanças. Paulo foi formalmente acusado de tentativa de extorsão e ameaça. As evidências das câmeras eram irrefutáveis. Os advogados de Matias conseguiram uma ordem de restrição permanente, e Paulo assinou a renúncia de todos os direitos sobre Pedro em troca de não enfrentar mais acusações. Finalmente, depois de 8 anos, Cristina estava livre. O filme estreou 2 semanas depois e foi um sucesso estrondoso. Pedro virou sensação da noite para o dia. Entrevistas, convites, mais propostas de filmes. Mas Cristina, com a ajuda de Matias, manteve tudo equilibrado.
Seu filho não seria apenas mais uma criança explorada pela indústria. Ele teria infância, escola, normalidade. E Cristina? Cristina estava florescendo. Com parte do dinheiro que Pedro ganhou, cuidadosamente investido e gerenciado, ela alugou um pequeno ponto comercial. Nada extravagante, apenas uma confeitaria aconchegante com 6 mesinhas, paredes pintadas de amarelo claro e um balcão onde suas criações ficavam expostas. No dia da inauguração, Matias estava lá. Dona Lúcia também, chorando de orgulho. Pedro cortou a fita vermelha com uma tesoura grande demais para suas mãos e todos aplaudiram. Doces da Cristina. Matias leu a placa na entrada. Simples e perfeito. Como você. Você está sendo piegas de novo. Cristina retrucou, mas estava sorrindo. Me acostume. Pretendo ser piegas pelo resto da vida. A confeitaria se tornou um sucesso. Não apenas porque a comida era excepcional, mas porque havia amor em cada receita. As pessoas sentiam, voltavam, traziam amigos. Em 3 meses, Cristina tinha uma lista de espera para encomendas. Você está diferente, Dona Lúcia comentou uma tarde, enquanto ajudava a lavar formas. Mais leve, como se finalmente tivesse se permitido respirar. É como me sinto, Cristina admitiu, decorando um bolo de 3 andares. Pela primeira vez na vida eu não estou apenas sobrevivendo, estou vivendo. E o Matias? Dona Lúcia perguntou maliciosa. Ele tem algo a ver com isso? Cristina corou, mas sorriu. Talvez. A verdade é que Matias tinha tudo a ver. Ele estava presente em cada momento. Levava Pedro para a escola quando Cristina tinha muito trabalho. Aparecia na confeitaria só para roubar um beijo entre clientes. Ele se tornou parte da rotina, da família, do coração. Uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, Matias e Cristina sentaram-se na varanda. Ele a puxou para seu colo e ela se aconchegou contra seu peito. Estou pensando em comprar uma casa, ele disse casualmente. Algo menor que a que tenho, mais aconchegante, com um quintal grande para Pedro brincar. Isso é bom, Cristina respondeu sonolenta. Estava pensando em 3 quartos, um para nós, um para Pedro e um para... Bem, quem sabe para mais uma criança. Cristina levantou a cabeça, os olhos arregalados. Matias, eu sei que é cedo, ele disse rapidamente, e não estou pedindo uma resposta agora. Mas, Cristina, eu quero um futuro com você. Quero acordar todos os dias com você ao meu lado. Quero café da manhã bagunçado, brigas por causa de meias sujas no chão, Pedro pulando na nossa cama de manhã cedo. Quero tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu também quero, ela sussurrou. Tanto. Mas... O coração dele afundou. Mas eu preciso ir devagar, preciso ter certeza. Não por mim, mas por Pedro. Ele já te ama como pai. E se algo der errado, nada vai dar errado. Matias segurou o rosto dela. Mas eu entendo, e vou esperar. Vou provar todos os dias que sou digno da sua confiança, do amor de vocês. Você já provou. Cristina beijou-o suavemente. Todos os dias, você prova. Então me diz que há esperança, que um dia você vai acreditar o suficiente para dar o próximo passo. Cristina olhou nos olhos dele e viu seu futuro. Viu casamento, mais filhos talvez, envelhecer juntos, construir uma vida. E pela primeira vez, em vez de medo, sentiu apenas paz. Há mais que esperança, ela prometeu. Há certeza. Só preciso de um pouco mais de tempo para o meu coração alcançar o que minha mente já sabe. E o que sua mente sabe? Que você é o homem que eu estava esperando, que vale a pena o risco, que eu quero passar o resto da vida provando que você também não errou em me escolher. Matias a beijou, profundo e apaixonado. Um beijo que prometia a eternidade. E Cristina, a mulher que havia sido quebrada e se reconstruiu mais forte e mais linda a cada rachadura consertada, finalmente entendeu. Ela não precisava ser perfeita, só precisava ser amada. E ela era, completamente. 6 meses se passaram como um sopro de vento.
A confeitaria prosperava. Pedro estava equilibrando escola e carreira com maturidade impressionante para sua idade. E Cristina estava irreconhecível da mulher frágil que havia sido. Ela caminhava com a cabeça erguida agora. Sorria mais. Ria alto. Permitia-se sonhar. As pessoas notavam. Clientes comentavam como ela brilhava, como havia algo diferente, especial. É o amor, Dona Lúcia dizia, orgulhosa. Minha filha finalmente se permitiu ser amada. Era uma tarde de sábado quando Matias apareceu na confeitaria com um sorriso misterioso. Vista algo bonito, ele disse. Vamos sair. Para onde? Surpresa. Uma hora depois, Cristina estava em um vestido leve, sendo conduzida por Matias para fora da cidade. Eles dirigiram por 1 hora até chegarem a um terreno imenso, com uma casa em construção no centro. O que é isso? Cristina perguntou confusa. Nosso futuro, Matias respondeu pegando sua mão. Se você quiser, claro. Eles caminharam pela construção. Matias ia explicando cada cômodo. A cozinha ampla, perfeita para uma confeiteira, o quarto enorme para eles, o quarto do Pedro com vista para o jardim, o escritório onde ele poderia ler roteiros, a sala de estar espaçosa, para reunir a família. Matias, a voz dela tremeu. Espera. Ainda não terminei. Ele a levou para o que seria o quintal. E ali, no centro, estava uma árvore frondosa, com um balanço de corda. Lembra do dia no parque? Quando te observei empurrando o Pedro no balanço? Lembro. Foi quando percebi que queria fazer parte daquilo, que queria ser o homem que empurra o balanço, que cura os machucados, que está lá todos os dias, não apenas nos momentos fáceis. Cristina estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente. Cristina, Matias se ajoelhou tirando uma caixinha do bolso. Eu sei que você ainda tem medo. Eu sei que cada dia é uma escolha de confiar, mas eu quero passar o resto da vida merecendo essa confiança. Quero construir uma família com você. Quero mais filhos, se você quiser. Quero envelhecer ao seu lado. Quero ser o homem que você procura quando está feliz, triste, cansada, animada. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Uma pedra azul, cercada de pequenos diamantes. Casa comigo? Não porque precisa de mim, mas porque escolhe me amar todos os dias? Porque eu já escolhi você, Cristina. Escolhi você. Escolhi Pedro. Escolhi essa vida que construímos juntos. Cristina olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia aparecido em sua vida como um furacão e transformado tudo. Que havia lutado por ela, protegido seu filho, respeitado seu tempo, amado suas imperfeições. E percebeu. Ela não estava mais com medo. Sim, ela disse, e sua voz estava firme, forte, certa. Sim, eu caso com você. Matias se levantou tão rápido que quase tropeçou, colocou o anel em seu dedo e a beijou. Um beijo que tinha gosto de recomeço, de promessa cumprida, de amor conquistado. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Você me fez acreditar que eu merecia ser feliz, Cristina respondeu. E isso é tudo. Eles voltaram para a cidade de mãos dadas, planejando como contar, para Pedro, para Dona Lúcia, para o mundo. Mas primeiro, quiseram guardar aquele momento só para eles. Naquela noite, Cristina olhou para o anel em seu dedo e sorriu. A menina de 22 anos que havia sido abandonada grávida, que havia lutado sozinha por 8 anos, que havia construído uma vida nas cinzas de seus sonhos destruídos. Essa menina tinha dado lugar a uma mulher forte, admirada, amada. Uma mulher que não precisava mais ser só forte, que podia ser vulnerável, porque tinha alguém para ampará-la, que podia sonhar porque tinha alguém para construir esses sonhos junto. Uma mulher que havia aprendido que recomeçar não era fraqueza, era a maior coragem de todas. E enquanto adormecia naquela noite, com a foto de Pedro na mesa de cabeceira e o anel brilhando em seu dedo, Cristina sussurrou para o universo. Obrigada, por não desistir de mim, mesmo quando eu quis desistir. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, e dessa vez ela estava pronta para vivê-la plenamente.
2 anos depois, a manhã estava ensolarada quando Cristina acordou com o cheiro de café e panquecas invadindo o quarto. Ela sorriu, espreguiçando-se na cama king size, olhando para o lado vazio onde Matias havia dormido. Vozes vinham da cozinha. Risadas, música baixa, o som de pratos batendo. Desceu as escadas da casa que agora chamava de lar. A construção havia ficado perfeita. Cada cômodo preenchido com amor, memórias, vida. As paredes tinham fotos da família. O casamento simples, mas emocionante no jardim. Pedro com seu segundo prêmio de cinema, a inauguração da segunda filial da confeitaria e a mais recente, uma ultrassom. Na cozinha, encontrou seu mundo inteiro. Matias estava na frente do fogão, uma toalha no ombro, fazendo panquecas. Pedro, agora com 10 anos, mais alto e mais maduro, ajudava a colocar a mesa. E Dona Lúcia, sentada na cadeira favorita junto à janela, tricotava algo pequeno e amarelo. Bom dia, mamãe. Pedro correu para abraçá-la. Fizemos café da manhã. Estou vendo. Ela beijou o topo da cabeça dele. E como está meu pequeno ator? Nervoso para a estreia de hoje à noite? Um pouco, Pedro admitiu. Ele havia acabado de filmar seu terceiro filme, dessa vez como protagonista absoluto. Mas você e o papai vão estar lá. Então vai ficar tudo bem, papai. A palavra ainda aquecia o coração de Cristina. Matias havia adotado Pedro oficialmente 6 meses após o casamento. A cerimônia no fórum havia sido pequena, mas Pedro tinha chorado de felicidade quando recebeu a nova certidão de nascimento, com o nome de Matias como pai. Claro que vamos. Matias se virou, espátula na mão, e sorriu para a esposa. Bom dia, linda. Ele se aproximou, colocou a mão na barriga ainda discreta dela e beijou seus lábios suavemente. Como está nosso pequeno hoje? Chutando. Cristina riu. Acho que vai ser futebolista, não ator. Pode ser o que quiser, Matias murmurou acariciando a barriga. Desde que seja feliz. Dona Lúcia levantou-se, mostrando a mantinha amarela que estava fazendo. Está quase pronta. Meu terceiro neto merece algo feito com o amor da vovó. Mãe, você já fez 5 mantas, Cristina riu. E vou fazer mais 5. Agora senta e come. Grávida precisa se alimentar bem. O café da manhã foi barulhento, caótico, perfeito. Pedro contava sobre a escola, sobre os amigos que fez no set de filmagem, sobre como queria ser diretor quando crescesse, não apenas ator. Matias planejava em voz alta uma viagem em família para a praia nas férias. Dona Lúcia dava conselhos não solicitados sobre gravidez e bebês. E Cristina? Cristina apenas observava, o coração tão cheio que doía. Depois do café, enquanto Pedro ia se arrumar e Dona Lúcia cochilava na sala, Matias puxou Cristina para o jardim. Eles se sentaram no balanço sob a árvore, aquele mesmo balanço que ele havia mostrado quando pediu sua mão. Feliz? Ele perguntou, balançando suavemente. Mais do que jamais sonhei ser possível. Cristina encostou a cabeça em seu ombro. Às vezes ainda parece um sonho. Acordo achando que vou estar de volta no apartamento pequeno, sozinha, lutando. Mas acorda aqui, comigo, com nossa família. Sim, ela sorriu. E agradeço todos os dias por você não ter desistido de mim. Nunca desistiria. Matias beijou seu topo da cabeça. Você sabe o que me disse o Adolfo outro dia? O quê? Que eu nunca fui tão bom ator quanto depois que te conheci. Que encontrei verdade porque encontrei amor de verdade. Ele sempre foi. Dramático, Cristina riu. Mas está certo. Matias a virou para encará-lo. Você me fez melhor. Em tudo. Como ator, como homem, como pai, você me deu propósito. Você fez o mesmo por mim. Cristina segurou o rosto dele. Me fez acreditar que eu valia mais que meus erros, que eu merecia recomeçar, que o passado não define o futuro. Eles ficaram ali, balançando em silêncio, até que Pedro apareceu na porta. Estão prontos? A festa começa em 2 horas. Naquela noite, depois da festa, depois que todos dormiram, Cristina ficou sozinha no jardim sob as estrelas,
Colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Você vai nascer em um mundo cheio de amor, ela sussurrou. Vai ter um pai presente, um irmão incrível, uma avó maluca e uma mãe que nunca vai desistir de lutar por você. Porque eu aprendi que mesmo quando tudo desmorona, podemos reconstruir algo ainda mais bonito. E enquanto as estrelas brilhavam acima, Cristina sorriu. A vida havia lhe dado limões. Ela havia feito o bolo de limão mais delicioso que alguém poderia provar. Mensagem final. Às vezes, o final feliz não vem do jeito que imaginamos. Às vezes, precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. Às vezes, o maior amor aparece quando paramos de procurar e começamos a viver. Cristina não encontrou felicidade porque encontrou Matias. Ela encontrou felicidade porque decidiu acreditar que merecia ser feliz. E quando você acredita que merece, o universo conspira para provar que você está certo. Você já teve que recomeçar do zero? Já teve medo de confiar de novo e mesmo assim deu uma chance ao amor? Compartilhe sua história de superação nos comentários, porque cada recomeço merece ser celebrado. Cada cicatriz merece ser honrada. E cada pessoa que decide se erguer depois da queda merece saber que não está sozinha. O fim, ou melhor, o recomeço. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.